Todos sabemos que uma alimentação saudável é essencial para a nossa saúde. Frutas e vegetais frescos e cereais integrais fornecem os nutrientes de que o nosso corpo precisa para prosperar. Mas para muitos, o custo de uma alimentação saudável parece inacessível. Como é que algo tão fundamental para o nosso bem-estar tem um preço tão elevado? A resposta, infelizmente, é complexa e está enraizada num sistema alimentar que muitas vezes prioriza o lucro em detrimento das pessoas. Este ensaio explora a economia da alimentação, investigando por que é que comer de forma saudável pode ser tão caro. Vamos examinar os fatores que aumentam o custo dos produtos frescos, os custos ocultos dos alimentos processados baratos e os desafios enfrentados tanto pelos agricultores como pelos consumidores. Ao compreender as forças em jogo, podemos começar a imaginar um sistema alimentar que nutra tanto os nossos corpos como as nossas carteiras. Comecemos pelo óbvio. Alimentos frescos e integrais, especialmente os cultivados de forma biológica, tendem a custar mais do que os seus equivalentes processados. Vários fatores contribuem para esta diferença de preço. As práticas da agricultura biológica, que evitam pesticidas e fertilizantes sintéticos, exigem frequentemente mais mão de obra e terra para produzir rendimentos comparáveis. Os custos de transporte, especialmente para produtos perecíveis, também desempenham um papel importante. Os produtos biológicos, muitas vezes sujeitos a padrões de qualidade mais rigorosos, podem resultar em taxas de deterioração mais elevadas, aumentando ainda mais os custos. Embora estes fatores contribuam para o preço mais elevado dos alimentos frescos e biológicos, também refletem um compromisso com a sustentabilidade ambiental e a saúde humana que muitas vezes está ausente na produção industrial de alimentos. Em contrapartida, os alimentos processados, carregados de cereais refinados, açúcares adicionados e gorduras nocivas, parecem muitas vezes enganadoramente baratos. O seu baixo custo é possível graças aos subsídios governamentais para culturas como o milho e a soja, que constituem a base de muitos alimentos processados. Estes subsídios reduzem artificialmente o preço dos ingredientes, tornando os alimentos processados mais apelativos para os consumidores preocupados com o orçamento. No entanto, esta acessibilidade tem um custo elevado para a nossa saúde. O consumo excessivo de alimentos processados tem sido associado ao aumento de doenças crónicas, como a obesidade, a diabetes tipo 2 e as doenças cardíacas. O verdadeiro custo destas calorias baratas é medido em consultas médicas, medicamentos e diminuição da qualidade de vida. Para entender a economia da alimentação, devemos também considerar a perspectiva dos agricultores, a espinha dorsal do nosso sistema alimentar. Os pequenos agricultores, em particular, enfrentam uma pressão imensa para produzir alimentos a baixo custo num sistema que muitas vezes favorece as grandes agroindústrias. Eles lutam com o aumento dos custos dos insumos para sementes, fertilizantes e mão de obra, enquanto recebem uma parte cada vez menor do dinheiro do consumidor. Muitos lutam para se manter à tona, presos entre a necessidade de ganhar a vida e o desejo de produzir alimentos saudáveis e sustentáveis. Apoiar os agricultores locais e defender políticas que equilibrem as condições de concorrência são passos cruciais para criar um sistema alimentar mais justo e equitativo. Secção 5. A pressão sobre as famílias. Insegurança alimentar numa terra de abundância. O custo elevado dos alimentos saudáveis tem um impacto profundo nas famílias, especialmente aquelas com rendimentos limitados. A insegurança alimentar, que é a falta de acesso consistente a alimentos suficientes para uma vida ativa e saudável, é um problema premente tanto em países ricos como em desenvolvimento. As famílias que enfrentam insegurança alimentar dependem frequentemente de alimentos processados mais baratos e ricos em calorias para esticar os seus orçamentos,
perpetuando um ciclo vicioso de má nutrição e problemas de saúde. Abordar a insegurança alimentar requer uma abordagem multifacetada que aborde tanto a acessibilidade de alimentos saudáveis como as causas profundas da pobreza. Secção 6. Reduzindo a lacuna. Soluções políticas para um futuro mais saudável. Então, como podemos colmatar a lacuna entre o elevado custo dos alimentos saudáveis e a necessidade de tornar as escolhas nutritivas acessíveis a todos? As mudanças políticas podem desempenhar um papel significativo. Redirecionar os subsídios governamentais das culturas de commodities para frutas, vegetais e outros alimentos saudáveis poderia torná-los mais acessíveis. Expandir o acesso a cuidados de saúde acessíveis, incluindo aconselhamento nutricional, pode capacitar os indivíduos a fazerem escolhas mais saudáveis. Investir em programas de educação nutricional pode ensinar as pessoas a cozinhar refeições saudáveis com um orçamento limitado. Secção 7. Cultivar o seu próprio alimento. Uma semente de mudança. Embora as mudanças políticas sejam essenciais, os indivíduos também podem tomar medidas para tornar a alimentação saudável mais acessível. Cultivar os seus próprios alimentos, mesmo em pequena escala, pode ser uma forma gratificante e económica de complementar a sua dieta com produtos frescos. Começar uma horta, seja no seu quintal, numa varanda ou numa horta comunitária, permite-lhe conectar-se com a sua comida, aprender novas competências e desfrutar dos frutos e vegetais do seu trabalho. Secção 8. Hortas comunitárias. Cultivando conexões e nutrição acessível. As hortas comunitárias oferecem uma oportunidade fantástica para aqueles com espaço ou recursos limitados cultivarem os seus próprios alimentos. Estes espaços partilhados promovem um sentido de comunidade, proporcionando simultaneamente acesso a produtos frescos e acessíveis. Muitas hortas comunitárias oferecem workshops educativos sobre técnicas de jardinagem, nutrição e culinária, capacitando os indivíduos a fazerem escolhas mais saudáveis para si e para as suas famílias. Secção 9. Comer de forma inteligente, gastar com sabedoria. Tornar as escolhas saudáveis acessíveis. Comer de forma saudável com um orçamento limitado requer um planeamento cuidadoso e estratégias de compras inteligentes. Planear as refeições com antecedência pode ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e as compras por impulso. Aproveitar os produtos da época, quando as frutas e os vegetais estão no seu auge de sabor e com preços mais baixos, pode esticar ainda mais o seu orçamento alimentar. Escolher cortes de carne menos caros e incorporar mais refeições à base de plantas também pode reduzir os custos sem sacrificar o sabor ou a nutrição. Lembre-se, comer bem não tem de custar os olhos da cara. Ao fazer escolhas informadas e defender um sistema alimentar mais justo e equitativo, podemos criar um mundo onde todos tenham acesso à nutrição de que precisam para prosperar.